Hoje nós vamos falar, a gente falou semana passada de Gênesis 4. Você vai abrir aí na Bíblia? Uhum. Ó, você está abrindo na Bíblia, eu vou compartilhar na tela aqui, mas ela vai abrir na Bíblia aqui do lado para ver com a gente também. Então, a gente falou semana passada de Gênesis 4. Gênesis 4 foi o quê? Deixa eu ver aqui. Em Gênesis 4, nós falamos de Caim e Abel. Muito bom. Então, teve realmente bastante ensinamento ali em Caim e Abel. Tá lá. Descendentes de Caim. Oi? Descendentes de Caim. Não, agora nós vamos entrar no 5, né? Hoje nós vamos descendentes de Adão. Isso. A gente começou o descendente de Caim e Abel. E a gente percebeu como uma pessoa com uma tomada de ação errada. Vamos ver junto ali, ó, para emendar já no 5. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que o ponto principal do que nós falamos, a Fê trouxe um ponto importante aqui. Está até marcado aqui. O ponto principal do que nós falamos traz aqui, ó. Uma pessoa errada e a descendência começa a vir toda errada, né? Uma pessoa de coração duro, que não aceita se ressignificar, que não aceita a redenção, que não aceita a mudança, automaticamente toda a descendência começa a ser corrompida. Mas a gente termina o capítulo 4 com, visivelmente aqui, ó, novamente Adão teve relação com sua mulher e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época começou a se invocar o nome do Senhor. Então, no 25 e no 26 aqui, no final do capítulo 4, nós percebemos que alguém de coração duro, alguém que não aceita a redenção, alguém que não aceita se ressignificar, olha a descendência. Mas aqui a gente está vendo, para mim eu enxergo muito bem aqui, um arrependimento de Adão e Eva. Porque a gente vai ouvir, inclusive, falar muito o nome de Deus daqui para baixo, relacionado a esse filho, a Sete, que é um filho que já é a descendência que vai chegar até Noé, tá? E aí no 5 aqui, nós vamos falar disso, da descendência de Adão, desde Adão a Noé. Bora começar? Bora lá? Ó, no capítulo 5 de Gênesis é apresentado a gênea, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para a gente ver bem. No capítulo 5 de Gênesis é apresentada a genealogia de Adão até Noé. São mencionados os nomes dos descendentes de Adão, as suas idades e o tempo que viveram. Destaca-se a longevidade das primeiras gerações, como Adão, que viveu até 930 anos. O capítulo termina mencionando Noé, que se tornou o pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui tem uma história muito interessante desses 3 filhos, mas nós vamos ver no capítulo 6. Quando a gente fala do capítulo 5 aqui, ó, vamos pegar uma canetinha aqui, pegar uma caneta azul junto com vocês aqui. Legal. Quando a gente fala, dá para eu tirar aqui. Quando a gente fala de capítulo 5, deixa eu colocar aqui a apresentação. Legal. Opa. Fica melhor a gente vendo assim, né? Assim é melhor. Assim, beleza. Então, quando a gente fala de capítulos, do capítulo 5, vamos focar aqui. Opa, a Josi entrando aqui. Vamos focar aqui em Adão e Noé. Oi, Josi. Oi, João. Tudo bem? Oi, Josi. Tudo bom? Josi, tá com a gente? Dona Josi. Oi, Josi. boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bom, maravilha. A gente vai começar agora. A gente recapitulou um pouquinho o capítulo 4 e a gente vai entrar agora no capítulo 5. Então, a gente estava falando aqui, aqui nós vamos falar da descendência de Adão, né? Em alguns livros, uma coisa me chamou a atenção, porque em alguns livros eu vou escutar a palavra descendência, em algumas traduções. Em algumas traduções eu vou escutar a palavra geração. Certo. Opa, o Felipe entrando com a gente aqui. Deixa eu ver. Fala, Felipe, tudo bem? Oi, Fio. Fala, Boa Fio, noite. tudo bem? Tudo E aí? bem?
Tudo certo com vocês? Tudo certo, maravilha. Então, ó, a gente acabou de começar. Em alguns livros, a gente vai ver aqui, como eu falei, descendência. Em alguns livros, a gente vai escutar geração. Por que me chamou a atenção isso aqui, né? Porque a gente começa aqui, ó, Gênesis 5, capítulo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Ótimo. Quando Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Há uns 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Olha que interessante isso aqui. Porque, e também porque é o seguinte, ó, nós sabemos que Adão teve outros 2 filhos, né, antes de Sete. Caim e Abel. E nós sabemos, inclusive, que Caim está vivo ainda, né? Então, a gente viu aqui no capítulo de cima, Deus concedeu-me o filho Abel, visto que Caim o matou. Então, Abel morreu e Caim continuou vivo, certo? Mas quando a gente vai entender aqui, no livro da vida, a descendência de Adão não tem o nome dos 2. Um filho morreu e o outro filho segue uma descendência corrompida. Entende? Sim. Então, e a gente fala assim, ó, sabe quando a gente escuta Deus vai escrever o nosso nome no livro da vida? Ouviu falar disso? Tá. Legal. Então, por que aqui, quando a gente fala da descendência de Adão, nós não temos o nome de Caim e Abel aqui? Porque foi uma geração corrompida. Como que vocês enxergam isso aqui? O nome que tá em... Oi, Josi? Oi, eu tô dando um zoom aqui para ler. Ó, aqui é o seguinte, estou perguntando o seguinte. A gente escuta muito falar que Deus vai escrever o nosso nome no livro da vida. No livro né? da vida. Que nós vivemos um começo nessa terra, né? E automaticamente nós vamos viver a eternidade com Cristo. Então, o Messias ele vem para nos direcionar para a eternidade. Sim. Então, inclusive, o Messias ele vem para que a gente encontre o reino dos céus nessa terra, antes de viver a eternidade. Então, se nós temos todas essas certezas através da Bíblia, por que nós não temos aqui Caim e Abel, que eram filho de Adão? Nós já pulamos diretamente para Sete. Como que vocês enxergam isso? Eita. Caim, Caim do pecado, né? Oi? Caim, eu acho que é por causa do pecado, do assassinato. Agora, Abel, eu não sei dizer. Felipe? eu fiz essa pergunta hoje de manhã, né? Mas o Caim eu até entendo. Abel é que entra com a contradição. Parece que ele é tão ruim contra o Oi? irmão. Parece que Abel é tão ruim contra o irmão, porque ele tá na mesma condição que ele. Ao contrário, aqui nós estamos falando de uma geração. Lembrem-se que Sete, do nascimento de Sete, acho que ficou claro para todos aqui que o capítulo 25 e 26, nós percebemos aqui o arrependimento de Adão e Eva, e através de uma nova relação que eles têm, nasce Sete, que depois nasce Enos. E nesta época começa a se invocar o nome do Senhor. Então, quer dizer, o nascimento de Sete e depois de Enos nos demonstra um Adão e uma Eva possivelmente regenerados. Possivelmente eles aceitaram uma redenção. E eles nascem através de Sete, uma geração que já volta a invocar o nome do Senhor. Vocês concordam? Sim. Então, o que nós estamos... Correto. Isso. A gente precisa se lembrar o seguinte. Toda a Bíblia, ela vai apontar para a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento, ele vai apontar para a vinda do Messias. Tá? Quando o Messias vem, existe a possibilidade de eu viver no reino de Deus, no reino dos céus, em vida. Vocês acreditam nisso? Acredito.
Através do direcionar do Espírito Santo, através da conversão em Cristo. Então, Cristo morre na cruz e ressuscita para que nós, e depois a gente vai ler isso no Novo Testamento, mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele traz muito claro a questão do Pentecoste, né? A questão do derramar do Espírito. Então, Cristo morre na cruz e ressuscita, e nos deixa claro isso, para que nós pudéssemos viver o reino de Deus, o reino dos céus, ainda nessa terra. Para que já nessa terra nós alinhássemos o nosso coração ao que Ele espera de nós na vida eterna. Mas aqui, gente, até a vinda do Messias, aqui nós vamos contar a história, aqui nós estamos vendo a história de um paraíso, dos primeiros, de Adão e Eva, e eles corromperam o que Deus quis para a vida deles. Vocês concordam? Concordo. Corromperam o que Deus quis para a vida deles. Então, automaticamente, para que a gente volte para esse reino dos céus, para que a gente volte para esse alinhamento, hoje é através de Cristo. Mas aqui a gente vai começar a contar a história até a vinda de Cristo. Vocês concordam? Sim. E aqui, Filipe e Josiane, aqui, Filipe e Josi, já tem descendência de Caim solta por aí. Vocês concordam? Sim, concordo. Sim, senhor. A gente não pode esquecer que nasceu um filho novo aqui. Desse filho, a gente vai começar a falar agora de uma época onde volta a se invocar o nome de Deus, mas nessa mesma época tinha um filho corrompido que está botando a geração dele para frente também. Vocês concordam? Sim. Isso que a gente vai ver aqui, ó. Deus vai começar a falar agora da descendência que está fazendo com que a gente chegue até Cristo. Então, quer dizer que somente quando a gente for para Êxodo, quer dizer que lá no deserto só Caim e Abel entraram na Terra Prometida? Não. Caim e Abel representavam duas tribos. Então, foram as tribos que nasceram no deserto e conseguiram entrar no paraíso. A gente vai falar na Terra Prometida, a gente vai falar disso depois. Mas toda a história pós Adão e Eva corromper é uma história de retorno para o paraíso. Mas agora, através do Messias. A gente vai buscar o reino dos céus e da terra em vida através do Messias. Então, quando a gente tem essa compreensão, começa a fazer mais sentido essa descendência, essa geração. Então, vamos lá. Ó. Quando Deus criou... Vamos ler aqui, bebê, comigo aqui. Ó. Quando Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a semelhança conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ó, poderia citar o nome aqui, vocês concordam? Sim. Aqui não está falando se é bom, se é mal, se é corrompido, se não é. Mas aqui a gente está focando em quem deu continuidade para o retorno ao reino dos céus. Faz sentido para vocês? Sim. Então, depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, mesma coisa. Gerou outros filhos e filhas e, ao todo, morreu 912. Quer dizer, de tudo que aconteceu com Sete, Enos deu continuidade, certo? De tudo que aconteceu com Enos, Cainã deu continuidade. De tudo que aconteceu com Cainã, Malalael deu continuidade. De tudo que aconteceu com Malalael, Jared deu continuidade. De tudo que aconteceu com Jared, Enoque deu continuidade. Esse Enoque aqui já é... Enoque a gente vai ver aqui, ó. Enoque, inclusive, é considerado o primeiro homem a ir ao reino dos céus, né? A gente vai ver aqui, ó. Tem dois Enoques, né? Quando a gente vai para os capítulos anteriores, tem o Enoque da descendência de Caim, que é um Enoque que, inclusive, gera um filho, que esse filho corrompe
quando a gente escuta falar pecar 77 vezes, lembram disso? Lembram disso? Sim. Não, aqui, ó, vamos voltar para cá. Ó. Caim e Abel, quando a gente volta para cá, e aqui, ó. Aqui, eu estou no capítulo 4. No capítulo 4. Opa! Aqui, ó. Eu estou no capítulo 4, versículo 17. Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. São Enoques diferentes, tá? Então, tem 2 Enoques aqui em Gênesis. Então, esse é o Enoque da descendência de Caim, e ali é o Enoque da descendência de Sete. Esse Enoque aqui, ó, ele tem vários filhos que chegam em Lameque, e Lameque é um filho que nos mostra aqui, é uma descendência de Caim, que nos mostra claramente como estava corrompido o mundo naquela época. Porque Lameque utiliza o Deus, ele colocou sobre Caim uma maldição. E Lameque utiliza a maldição de Caim para começar, inclusive, a fazer o mal. Então, olha aqui, ó. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam-me, mulher de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Então, olha só, ele está usando a maldição, como é que fala? Perdi a palavra agora, gente. Ele está usando a maldição que caiu sobre Caim, por conta dele ter matado o irmão, de forma a corromper, de forma a matar pessoas e dizer que se um descendente dele é vingado 7 vezes, ele será 77. Então, a gente está vendo uma geração corrompida aqui no 4. Aí tem esse Enoque. Aí nós vamos ter um outro Enoque aqui, ó, que é o Enoque da descendência de Sete, que visivelmente nós percebemos que através de Sete começa-se uma geração aonde essa geração retoma invocar o nome do Senhor. Certo? Tá claro até aqui? E aí, gatão? Ó quem chegou aqui, ó. Olha, Marinho! Quem veio participar do Então, estudo? ó, a gente está vendo aqui o seguinte, ó. Todos eles vivem suas vidas, têm filhos e filhas, mas sempre um na geração dá continuidade à invocação do nome do Senhor, ao retorno ao reino dos céus. Tá claro aí, né? E a gente continua. Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou filhos e filhas. Peraí. Matusalém gerou filhos e filhas, como a gente está vendo aqui, ó. Mas Matusalém também gerou Enoque. Olha o segundo Enoque aqui que a gente falou. Oi, gatão. Oi, gatão. Ó. Deixa ele... Para que ele está vendo junto com a gente aqui. Opa. Achou? Então, ó, vindo para cá, gente. Ó, Matusalém gera Enoque. Esse é o segundo Enoque, tá? É o Enoque da geração de Sete. Então, nós temos a geração de Caim, que é uma geração corrompida, que tem o Enoque lá também. E nós temos a geração de Sete, que já é uma geração que está seguindo o retorno ao reino dos céus. E independente do que eles vivem, independente do tempo que eles vivem, e aqui, gente, aqui nesse meio, nasceu gente boa e ruim, vocês concordam? Sim. Hein, Fio, o que você acha? Tô aceitando, vamos lá. Você entendeu aqui? Faz sentido? Faz. Por que eu falo gente boa e ruim? Porque sempre que a gente permite uma referência ruim, alguém vai escolher seguir essa referência. Vocês concordam? Sim. Concordo. Então, se olha a só. pessoa tenta fazer o bem, mas ela acaba causando mal? Oi? E se a pessoa ela tenta agir por bem e acaba causando mal?
Isso Dá faz um ela uma exemplo. pessoa ruim? Dá um exemplo. Por exemplo, tentei ajudar uma pessoa em uma situação que acabou atrapalhando mais ainda. Vamos lá. Dá um exemplo, aprofunda. Tentei ajudar um amigo numa venda e a minha presença acabou atrapalhando. Acabei falando demais e o cliente não gostou e aí, vamos falar, aquilo que era para ajudar acabou atrapalhando, sabe? Não, mas aí você está colocando uma ação. Eu acabei de dar um exemplo, aí eu vou te trazer. Ó. Você tem uma ação. Uma ação. Essa ação ela permite você reavaliar e fazer melhor na próxima, não permite? Sim, senhor. É uma ação. É porque Tá. a gente bota muito peso nas ações, filho. Entendi. Entende? Sim, senhor. Eu não posso manchar uma trajetória, eu não posso manchar algo por conta de uma ação. Eu dei um exemplo claro. Eu precisei tomar uma decisão nos últimos 90 dias, onde eu estou há 90 dias tendo várias conversas para uma tomada de ação que eu tive segunda-feira. Na última semana, uma pessoa que entrou na última semana, em uma semana, fez muito mais sentido do que pessoas que eu vinha conversando há 90 dias. Quer dizer que tudo que eu fiz em 90 dias foi jogado fora? Não, só estão mais alinhados agora. Não, mas inclusive eu me permiti chegar nesse alinhamento dessa última semana e fechar negócio com essa pessoa dessa última semana, porque eu entendi que nesses últimos 3 meses eu vinha escolhendo e aprendendo, errando e acertando, você entende? Sim, Se eu botar um peso na ação ao ponto de permitir que essa ação me permita negar tudo que acontece de bom, eu não aprendo, filho. entendi. Entende? Então, olha o que nós estamos vendo aqui. Ó. No meio dos filhos que Matusalém teve, ele teve muitos filhos que, infelizmente, a gente não conta. A Bíblia não nos conta aqui. Mas, sabendo como a vida é, muita gente, filho de Matusalém aqui, foi para o lado do bem e alguns para o lado do mal. Mas Enoque deu continuidade no que Matusalém deu continuidade na palavra de Deus. Vocês entendem? Sim. Quer dizer, a Bíblia não está nos falando aqui, mas pode ser que 99% da geração de Matusalém deu errado. Mas Enoque deu certo. E aí Enoque, vamos seguir aqui, ó, viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o arrebatou, o havia arrebatado. Então, olha só que forte. Sete nasceu de Adão e Eva. Um casal que, naquele momento que teve Sete, tinha acabado de viver um irmão matando outro irmão. Vocês concordam? Sim. Uma tragédia. Família enlutada. Mas, olha que, para mim foi muito forte entender o 25 e o 26 do capítulo anterior. Porque a gente percebe a redenção deles. Tanto que, através de Sete, de Enos, de toda essa geração, nós percebemos sempre um que continua a palavra de Deus. Vocês concordam? Sim. Sim. Concordo. E olha que forte. A gente percebe. Peraí. Quer falar aqui, bebê? Oi? Você quer sentar? Quer sentar com o papai aqui? Quer sentar com o papai aqui? Não? Quer ficar aqui? Fica desse ladinho aqui, bebê. Ó, quem manda aqui, ó. Sentou aqui, ó. Acabou. Ninguém tira mais ele dessa cadeira agora. Então, então a gente está vendo aqui, ó. Enoque entendeu tão bem esse conceito que nós estamos falando que ele foi arrebatado. Olha que forte isso aqui. Para mim é muito forte. Porque é o que a gente falou aqui agora. Nós estamos vendo uma geração que vai... E nós vamos falar dessa geração aqui, que é a geração de Caim, certo? Uma geração que visivelmente está corrompida. Certo? Sim. Ó, a dona Fernanda está do meu lado aqui, ó. Gente, tô aqui, ó. Mas o Marquinhos precisou tomar o lugar dela aqui. É, Marquinhos. Marquinhos tomou o lugar dela. Ó, aqui nós entendemos que a geração de Caim se corrompeu, mas nós percebemos um Adão e uma Eva que... como é que eu posso falar? Se ressignificou. Aceitou uma redenção. E através dali, Deus começa a agir novamente na vida deles.
E aqui, ao ponto de, independente se essas gerações elas foram boas ou ruins, a mensagem, pelo menos para um, era passada de forma fidedigna. Entende? Ao ponto de chegar em um deles aqui, que Deus o arrebata, inclusive. E aí, aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Olha que forte. O mesmo homem que gerou, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos. Então, olha só. Enoque gerou Matusalém, certo? Aí a gente continua aqui, ó. Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos, outros filhos e filhas. Então, várias gerações acontecendo aqui, certo? Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182, Lameque gerou um filho. E deu-lhe o nome de Noé. Noé. Então, vamos entender aqui, ó. O tal do Enoque, esse Enoque aqui, da descendência de Sete, a gente olhando aqui, ó. Enoque, depois que gerou Lameque, Enoque, vamos olhar aqui. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, certo? Então, nós estamos falando que Enoque é bisavô de Noé, certo? Sim. Então, olha só, daqui de Enoque até Noé, do 24 ao 29, nós estamos falando de um bisavô que levou tão a sério essa continuidade do nome de Cristo, essa continuidade do nome de Deus, que depois a gente retorna ao reino dos céus através de Cristo, mas levou tão a sério que o bisneto dele já é a pessoa que nós conhecemos como uma pessoa que tem um coração ao ponto de Deus decidir começar tudo de novo através desse homem. Vamos sair Quando a gente olha isso daqui, fala o seguinte. Sabe o que gera atrito nesse livro, gente? Quando a gente vai de forma literal para o livro. E se eu estou falando de mundo espiritual, vocês entendem que não tem nada literal aqui? Vocês concordam? Sim, sim. Então, novamente, quando eu vou de forma literal, às vezes eu converso com algumas pessoas que falam assim, mas será que esse barco mesmo cabia um casal de cada bicho? Será que realmente morreu todo mundo? Não é isso. Se fosse esse o ensinamento, estava explicado aqui o detalhe de cada coisa relacionado a isso. Não é isso. O ensinamento aqui olha uma geração, nós saímos de um casal que sofre uma tragédia. Quantos casais vocês conhecem que sofrem tragédias? Vários. Eu tenho na minha família umas 10 tragédias para contar. Oh, meu Deus. Minha esposa aqui tem mais umas 10, tá? Não vamos repetir. Então, quer dizer, novamente, apesar das tragédias da vida, a palavra nos encontrou e nós queremos dar continuidade nessa palavra. Graças a Deus. Ela nos libertou, né? Vocês entendem? Tipo assim, a palavra, muito bem colocado, a palavra nos libertou ao ponto da gente querer dar continuidade nessa palavra. Então, a Bíblia, ela começa a fazer um sentido tão grande quando a gente percebe que esse livro é vivo ao ponto de conversar com a nossa própria vida. Se eu, através da minha mudança, me tornar um Enoque, como assim um Enoque? Através da minha descendência, eu consegui fazer com que um homem consiga mudar uma nação, já não valeu tudo, gente? Sim, valeu. Nossa. Entende? Seguindo aqui, ó. Deu-lhe o nome de Noé e disse. Então, nós estamos vendo aqui, ó. Lameque teve Matusalém e Matusalém. Lameque, depois que gerou Lameque, Matusalém viveu e morreu, e Lameque teve Noé. Então, Lameque é o pai de Noé, Matusalém é o avô de Noé, e Enoque é o bisavô de Noé, certo? Legal. Então, deu-lhe o nome, Lameque deu o nome de Noé ao filho, ele nos aliviará do... Oi? Ele disse, né?
E disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos. Olha como é importante ler com calma. Por isso que nós vamos ler capítulo por capítulo. Vocês lembram lá atrás, quando o homem e a mulher, Adão e Eva, saíram do paraíso? Está gravado lá no canal Mais um Lindo Dia. Vocês lembram lá atrás? Um dos castigos do homem era: o seu trabalho será sofrido. Lembra disso? Lembro. Sim. Sim. E a gente está vendo aqui, ó. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao total, olha o número de Deus aqui, ó. Viveu ao total 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. E aí nós vamos para o 6, e nossa, eu já queria embalar. E aí começa a ficar uma delícia essa história. Mas olha que interessante, né? Vamos voltar aqui e fazer uma reflexão para a gente ficar no 5. Nossa, eu rabisco muito. Depois eu vou tentar rabiscar menos, para ficar mais bonitinho aqui. Mas olha que interessante, né? A gente está falando aqui de um final de um capítulo 4, onde visivelmente nós percebemos uma redenção de Adão e Eva, ao ponto de, no meio de um filho corrompido, que é Caim, de uma geração corrompida, que começa através de Caim, nasce Sete. Que de Sete vai vir a descendência de Noé. Mas de Sete até Noé, foi tempo, hein? Se a gente começar a somar esses anos aqui, foi tempo, vocês concordam? A gente vai ver aqui, ó, quando a gente for para o capítulo 6, entra no dilúvio no capítulo 6. Mas antes de entrar no dilúvio, de fato, antes de entrar no dilúvio, a gente vai perceber como está corrompido o mundo através dessas gerações, entende? Então, além da geração de Caim, tem muito primo e prima no meio aí que decidiu seguir Caim. E não seus pais e mães. Vocês concordam? Sim, concordo. Então a gente percebe que o seguinte, nós estamos... Eu demorei para entender isso, e eu peço tantas desculpas a Deus por isso, porque eu já devo ter influenciado de forma errada tantas pessoas, por não ter essa consciência. Vocês já pararam para pensar nisso? Falta de conhecimento, né? Como a gente, às vezes, influencia de forma errada as pessoas por não ter esse conhecimento que a todo momento nós estamos edificando? É verdade. A todo momento. Então, novamente, no meio desses milhares de anos, de Sete até Noé, com muito tempo para chegar até aqui, além da descendência de Caim, que estava corrompida, muitas pessoas, muitos filhos e filhas aqui, nós não sabemos. Mas, por não ter os seus nomes citados, e por saber que sempre que há uma influência ruim, corre o risco dessa influência ruim contaminar gerações, nós vamos entender a partir do capítulo 6 o porquê que o dilúvio foi necessário. Sim. Mas, no meio do dilúvio, o que Deus precisava preservar, Josi, Felipe e Fernanda? Deus já sabia que a geração estava corrompida. Por quê? Porque de dois, um corrompido, 50%, e nós temos tendência muito mais para o mal do que para o bem. Vocês sabiam disso? Sim, é da espécie humana. Já é do que aconteceu lá atrás. Dá para perceber. Ó, cada um aqui, ó, a cada um que ia continuando a palavra de Deus, a cada um que dava continuidade ao retorno para o reino dos céus, a cada um que dava continuidade nessa palavra, pode-se colocar aqui que devia ser 99 tranqueira. Desculpa a expressão. 99 que veio para bagunçar. Meu 99 Deus. que veio realmente para fazer errado. Para chutar o pau da barraca. Exatamente. Então, olha como é claro isso na palavra, entende? Verdade. Então, sabe aquela palavra de me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és?
Ah, eu tenho um amigo aqui que faz coisa errada, mas é só um amigo. Daqui a pouco, sem você perceber, aquela influência negativa está entrando dentro de você. E é você começando a tomar atitude errada. Então, olha só como é necessário preservar esse entendimento e entender que, por vivermos num mundo corrompido, você pode ter filhos dos mesmos pais, como é necessário passar o entendimento correto, como é necessário passar o ensinamento. Ah, não, eu já passei para o mais velho, agora para os mais novos, deixa que eles aprendem com os irmãos. Entende? Viveu 779 anos e morreu depois que Noé nasceu. Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo, Lameque viveu ao todo 790. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos. Depois que nasceu, quem viveu 777 anos foi Lameque. Foi o pai de Noé, Filipe. 799 anos foi o pai de Noé. Então, olha que, tipo assim, será que o ensinamento que ele passou para o filho foi um bom ensinamento? Sim, foi. Assim, a minha pergunta, ela tá relacionada mais à numerologia, né? Na faculdade a gente estuda os números, o 7 ele significa transição ou renovação dos mesmos, ou seja, o fim de um ciclo e início de outro. Perfeito. Então, 7 amaldiçoará 7 vezes, certo? E depois outros 7 também, 7 a gente pode colocar como número de Deus também. Exato. Acontece que é muito coincidência, por exemplo, 777 anos, para depois 7 vezes, perdão, será amaldiçoado 77 vezes. Não é coincidência os números, é isso que eu tô achando estranho, tipo. Não é coincidência, é isso que a gente está falando. Então, novamente, tudo parte, é o que a gente está olhando aqui. Você tem ali. Deus deu uma maldição para Caim, aonde quem não permitisse que ele vivesse com a consciência do mal que ele fez, quer dizer, quem matasse Caim, porque Deus deu para ele o seguinte: você vai viver com o que você fez. Você vai ser um filho errante. Você vai simplesmente ter que entender que o que você fez foi errado. E se alguém tocar em você e não permitir que essa consciência te acompanhe, automaticamente vai ter 7 vezes a maldição que eu coloquei sobre você, certo? Sim. Legal, é o que nós vimos lá. Mas aí, quando a gente está falando de 77, quando a gente está falando de 77, a gente já está vendo uma descendência de Caim. Ele está falando aqui, ó, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Aqui ele já está trazendo isso para uma coisa. Já dá para entender, inclusive, a gente consegue compreender uma maldade nessa fala. Vocês conseguem perceber isso aqui? Sim. Mas o pai de Noé ele termina esse ciclo, porque fazendo anacrônomos com números é 7 mais 77. E a gente pode ver aqui, ó, o novo filho de Adão e Eva, o nome dele é 7. 7. Por causa dessa sincronia, 777. Então, o novo filho de Adão e Eva, que me parece que esse filho, ele realmente vem depois de Adão e Eva ter se redimido, esse novo filho, ele vai terminar aqui, ó, em Noé, tendo sua descendência, mas por conta do coração de Noé, Deus permite dar continuidade à humanidade. Então, Deus entende que através de Noé, ele vai conseguir transmitir o reino dos céus, que é o que aponta para o Messias. Então, eu preciso, novamente, ó, Deus, certo? Vamos se colocar no lugar de Deus. Vamos tentar se colocar aqui, tá? Ó, Deus, coloquei um homem na Terra. Eu coloquei um homem na Terra chamado Adão, certo? Um só, 100%. E aí eu percebi que ele precisava de uma auxiliadora. E da própria costela dele, eu trago uma esposa para ele, certo?
Certo. De 2 já foi fácil corromper. Vocês concordam? Imagina 7, 8, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando Deus automaticamente aponta para o Messias, e a gente vai ver o Messias já em alguns capítulos de Gênesis, o apontamento para o Messias, ele não poderia ter começado tudo de novo, falado assim, ó, vou de novo fazer o jardim, vou matar Adão, porque ele está matando todo mundo aqui a partir daqui. Desculpe falar dessa forma, mas ele vai recomeçar o mundo a partir daqui, certo? Por que ele não recomeça o mundo da mesma forma que ele começou com Adão? Vou de novo botar um homem no paraíso. Por que ele não fez dessa forma? Isso aí eu poderia responder de uma forma um pouco diferente. Como? Porque não compensa você iniciar o servidor ou recriar tudo de novo. Porque foi só uma ação que eles fizeram, não é? Olha só. Você tá vendo? Então, tipo assim, através da ação, eu entendi que aquela ação precisava ser melhorada. Você concorda? Sim. Mas eu entendi como uma ação. Então, novamente, imagina, Deus colocou Adão, de Adão veio Eva, desse casal veio 2 filhos. Aonde já num casal de duas pessoas e 2 filhos já corrompeu, certo? Já teve uma tragédia. Qual é? Aí automaticamente, ó, mesmo Deus permitindo que Caim convivesse com a consciência da morte do irmão, a gente vê uma descendência se corrompendo. Vocês concordam? Sim. Qual é a única forma de eu conseguir, de fato, fazer com que os seres humanos já em terra vivam o reino do céu para que busquem o reino eterno? A palavra? Mas qual é a única forma que eu tenho de colocar você nessa palavra e você não achar que isso daqui é chinês, ou é alguém que escreveu, ou achar que é mentira? Você realmente ler essa palavra e achar sentido. Qual é a única forma? Aí eu não sei responder. A única forma de Acreditar. você abrir esse... Oi, Josi? Crer, acreditar? A única forma de eu abrir essa palavra e essa palavra fazer sentido é realmente eu acreditar que o Messias veio e que através dele eu posso ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém, eu creio. Porque o meu olhar para a Bíblia é depois que eu acredito que o Messias veio. O meu olhar para a Bíblia é outro quando eu não acredito que o Messias veio. Vocês entendem? Verdade. Então a gente vai começar a ver aqui, desde Gênesis, o apontamento da vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento, gente, é para que se preserve a mensagem de Deus. É para que a gente já percebe o cuidado em preservar desde as gerações de Sete. Vocês estão percebendo aqui? Sim. Sim. E aí a gente vai ver no capítulo 6 que, de alguma forma, Deus percebe que de Sete até Noé, essa mensagem se preservou de uma forma tão interessante que quer dizer que Noé é perfeito? Não. A gente vai ver erro em Noé, a gente vai ver erro daqui a pouco em Moisés, a gente vai ver erro em Abraão, a gente vai ver erro em... São homens. Só Jesus. Por isso que essa mensagem do Antigo Testamento é para apontar para a vinda do Messias. Essa mensagem precisava ser preservada e essa história precisava ter todo esse enredo, porque senão ninguém ia acreditar que aquele homem que há 2000 anos atrás veio era o Filho de Deus e morreu por nós. Vocês entendem? Entendo perfeitamente. Sim. Até porque eu comecei a avançar um pouco depois que você falou que eles estão trazendo a vinda da palavra de Deus. É meio que de trás para frente, né? Começa com Abraão, com o sacrifício. Meio que a história de Cristo já é contada antes de ser feita, né? Então, olha só, aí a gente olha o seguinte, quer dizer que somente os judeus eram guardados por Cristo? Não, até porque eu li esses dias, eu até postei, eu li esses dias no livro eu postei esses dias no Instagram, gente, foi no livro você lembra, bebê? Não.
Foi no livro... Deixa eu pegar com vocês aqui, até porque eu li esses dias, foi no Antigo Testamento. É um dos profetas menores. Não. Esdras... Ezequiel? Eu vou trazer aqui, eu compartilho no grupo com a gente, mas eu vejo claramente em um dos profetas menores, ele deixando de forma muito clara que Deus vai julgar os circuncisos e os incircuncisos. Deus vai julgar o gentio e o judeu, da mesma forma. Deus só precisava manter a palavra viva até a vinda do Messias. Entende? Qual é a questão que a gente vai perceber um pouco mais para frente? Os judeus transformaram essa palavra em religião. E a vinda de Cristo é para desmontar a religião e voltar o sinal da terra com o céu. Vocês concordam? Sim. Então, tudo que a gente vai ver aqui, quer dizer, eu já ouvi outras pessoas falando, né? Por que Deus não estava no Japão? Por que Deus não estava na China? Não, gente. A palavra dele só precisava ser preservada. A gente vai entrar daqui a pouco em Torre de Babel e a gente vai entender como os povos foram disseminando. Então, a gente vai entender várias coisas aqui nesse livro. Mas a palavra precisava ser preservada, porque Deus percebeu que, através do direcionar dele, o homem ele é falho. Então, em algum momento, ele vai usar aquele poder para corromper. Algum momento, ele vai usar aquele poder de forma errada. A gente vê erro em Adão, a gente vê erro em Abraão, a gente vê erro em Moisés, a gente vê erro em Davi, a gente vê erro em Salomão, a gente vê erro em todos. Vocês já perceberam isso? Sim. Mas aí você olha, mesmo com esses erros, são os homens escolhidos por Deus, certo? Certo. Não quer dizer, não é, Deus já sabe que nós não somos perfeitos. Esses homens só precisavam manter a palavra viva para a vinda do Messias. Para que a partir do momento que nós acreditássemos que o Messias veio, que Deus mandou o filho dele, para que através da crença e da fé no filho dele, nós tivéssemos acesso ao reino dos céus nessa terra. E quando você passa a ter acesso ao reino dos céus nessa terra, essa palavra não tem como não te tocar. Vocês já perceberam isso? Sim, eu já. O significado da vida é outra. Verdade. O significado da vida, a partir do momento que a gente compreende que o Messias veio, é outra. O Marcos que abria essa Bíblia antes de buscar e compreender que a primeira coisa que eu deveria fazer nessa vida era me render à vinda do Messias, era o Marcos que abria isso daqui só com medo de ir para o inferno. Mas é a maioria de nós, Josi. É mesmo. Eu só ia para uma igreja com medo de ir para o inferno. Eu tenho que ser bom, porque se não for bom, vão me levar para o inferno. Mas aí, quando eu vou estudar essa palavra, o conceito de céu e inferno nem está na Bíblia. Vocês sabiam disso? É verdade, né? O conceito de céu e inferno não está na Bíblia. Então, por que eu não quis partir para o 6? Eu quis manter no 5 aqui. Porque, para mim, é o capítulo mais forte para a gente entender como é necessário, independente dos nossos erros, independente das nossas lutas, independente de tudo que a gente passa, como todos os dias a gente tem que pedir direção para Deus para dar continuidade nessa palavra. Todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. Faz sentido para vocês? Sim. Faz. Gente, eu não vou entrar no 6, senão, como eu falei, todo capítulo tem uma mensagem gigantesca. A gente acha que não, mas quando a gente vai no detalhe explorando ele assim, sempre tem uma mensagem gigantesca. Quando a gente fala aqui da geração de Noé, né, e a gente percebe que ele cita alguns e não cita outros, automaticamente a vida está acontecendo. Esses filhos e filhas estão vivendo. Coisas boas e ruins estão acontecendo.
mas nós percebemos que sempre tem alguém que dá a continuidade na palavra. Então, nós sempre vamos estar vivendo, acontecendo erros e acertos, eu, Josi, Felipe, Fei, todos nós. Mas que nós quatro aqui, e todas as pessoas que a gente puder impactar, nós possamos dar continuidade à palavra de Cristo, impactar cada vez mais pessoas, para que a gente tenha um mundo cada vez melhor. Eu acho que Amém. depois disso, aí, putz, eu quero que a Believe cresça mais, eu quero melhorar minha vida pessoal, eu quero melhorar minha vida profissional, eu quero cada vez mais fazer bons negócios com boas pessoas, eu quero que meu casamento seja cada vez mais próspero, eu quero que meus filhos sejam cada vez mais prósperos, mas a base é a palavra de Deus. A base é quando, se Deus fosse colocar o meu nomezinho em um desses versículos aqui, eu acho que eu estaria com a vida ganha, se eu soubesse que o meu nome não estaria entre os filhos e filhas. O meu nome estaria bem bonitão, assim, ó. E Marcos Calisto viveu 782 anos, e dele deu continuidade na palavra de Cristo. Zerei a vida. Ai, coisa boa, né? Amém. Amém. Ó, semana que vem a gente dá continuidade no capítulo 6. Tem uma mensagem muito grande aqui no capítulo 5, né? Eu vou tentar rabiscar menos aqui, essa mania minha de sair rabiscando para cima e para baixo, mas eu acho que ficou muito claro, apesar dos erros e acertos. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente toma atitude boa, tem dia que a gente toma atitude ruim. Somos seres humanos falhos, mas que nunca apague essa chama, que a gente dê continuidade na palavra de Cristo, ao ponto de ser mais do que só filhos e filhas, ao ponto de no nosso nome estar em grande destaque entre as pessoas que deram continuidade nessa palavra. Amém. Eu acho que esse capítulo fala isso para a gente de uma forma muito clara mesmo. Josi, posso pedir para você orar para a gente encerrar? Pode sim. Maravilha, está contigo, queridíssima. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse estudo de hoje, meu Deus, que o Senhor vai abençoando o teu filho, a tua filha, que cubra de bênção, que não deixe faltar nada e que dê sabedoria para ele estar nos ensinando a cada dia. Abençoe a todos nós e dai uma boa noite de sono e um sono recuperador. Amém. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Cadê Marquinhos? Não ficou não até o final. Estava na sala. A palavra é tão viva, Josi, Fei e Felipe, e sabe o que eu estudei para chegar nesse capítulo de hoje aqui? Sim. Zero. Sabe por quê? Porque a palavra ela vai se revelar nesse momento, onde a gente decide em comunhão ter um entendimento sobre Cristo, entende? É verdade. Coisa Então, linda. novamente, eu entrei 7h30 junto com vocês e simplesmente a palavra se revelou para nós aqui de uma forma que eu estou saindo daqui talvez mais edificado que vocês, não sei, mas eu estou me sentindo extremamente edificado. Ai, que bom. Foi muito edificante. Eu acho que é isso. Tipo assim, muito boa palavra. Não é ler a Bíblia inteira, não é nada disso. É a gente estar pronto para ser tocado pela palavra e ter esse entendimento para que a gente possa desfrutar e transmitir isso para outras pessoas, dar continuidade na palavra. Que maravilha. Beleza? Amém. Felipe, obrigado, meu amigo. Obrigado, boa noite. Até semana que vem. Josi, até semana que vem. Obrigado, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Deus abençoe. Amém, amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Fefe.